um Deus se tornando humano, um corpo humano. E agora, então, você entra no contexto de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Olha que interessante. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26, eu quero parafrasear com você, né? E aqui, gente, está uma mensagem. Essa é uma mensagem poderosa, essa é uma mensagem grandiosa. Se uma pessoa, né, colocar essa mensagem no coração, ter uma vida transformada e um dia estiver no céu por essa mensagem, já valeu a pena todas as coisas. Então, versículo 26, olha que interessante, um dia lá no céu, Gálatas capítulo 4, versículo 4, um dia lá no céu, Jesus, Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as galáxias, ele se reuniu ali junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, e diante de todos os anjos dos mundos não caídos, Jesus entregou a sua coroa de glória, Jesus entregou a sua credencial de Deus onisciente, onipresente, onipotente e imortal e imutável para o Pai. E ele despediu-se então das hostes celestiais, e ele desceram agora em 4 para esse mundo tenebroso nosso de pecado, de morte, de sofrimento, de dor. Desceram em 4, desceram Jesus, ou seja, o Messias, o enviado que vai estar há alguns momentos para poder se tornar Jesus. O nome Jesus é um nome humano, Jesus o Salvador. O Espírito Santo desceu junto, e desceram 2 anjos, o anjo Gabriel e um outro anjo que a Bíblia não dá nome. A palavra de Deus não dá nome a ele. Desceram até esse mundo tenebroso de morte, de pecado, de sofrimento, de dor, de separação. Eles desceram. Olha o que diz a palavra de Deus. Leia comigo o verso 26. Eles desceram em 4. Deus Filho, Deus Espírito Santo e mais 2 anjos. Eles desceram em 4, passaram por todo Israel, foram até uma cidadezinha praticamente esquecida da época, chamada Nazaré. E eu não vou estar lendo todo o texto, depois você vai estar aí fazendo o seu próprio desafio. Desceram até essa cidadezinha chamada Nazaré, cidadezinha insignificante. Um anjo, o Espírito Santo e Jesus, eles continuam invisível. O único que vai se apresentar a uma jovenzinha de 14 a 16 anos, por nome de Maria, é o anjo Gabriel. Tá certo? Deu para você anotar aí? Então veja bem, olha aqui, vamos ler o texto bíblico. Então é o seguinte, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidadezinha da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem. Veja bem, olha que interessante, Isaías 7, versículo 14, diz exatamente que Jesus ia ser gerado dentro de um útero de uma mulher virgem, que não tinha tido relação sexual ainda. Olha como que a Bíblia vai se cumprindo. Olha que grandeza, olha que poder, que glória isso. Isso é algo fantástico, isso é extraordinário, né? Isso daqui não isso é metafísico, isso não é humano. Então veja bem, e a Bíblia vai então se cumprindo, né? A Bíblia vai dizendo aqui, olha, a cidadezinha de Nazaré, uma virgem que estava noiva, desposada. Ela estava noiva, estava comprometida, desposada aqui. Eu não vou entrar quanto à questão sobre a tradição do casamento judaico, mas ela estava comprometida, ela, porém, não, estava já casada, porque na tradição judaica, primeiro casa, só que cada um vai para a sua casa, o noivo vai preparar as coisas durante um ano, para depois vir buscar. Mas ela estava casada, comprometida, morando na casa dos pais, mas estava virgem, esperando o dia do noivo vir buscar ela, tá certo? Mas aqui, ó, desposada com certo homem, como que era o nome do homem? O homem da casa de Davi, da linhagem de que ia nascer o Messias,
cujo nome era José. Essa virgem, como que era o nome da virgem? Chamada Maria, né? Agora, olha que interessante o versículo 28. Entrando o anjo Gabriel aonde ela estava, o anjo disse para ela: alegra-te muito, agraciada do Senhor, Deus é contigo. E ela, então, no verso 29, disse assim, olha, ela, porém, ao ouvir essas palavras, ficou muito perturbada, pôs-se a pensar o que significaria esse tipo de salvação. No verso 30, o anjo Gabriel, então, disse para ela: não temas, Maria, chamou ela pelo nome, o anjo Gabriel chamou ela pelo nome, disse: não temas. Olha que coisa interessante, ela ficou um pouco assustada ali, né? Porque Deus achou graça diante de você, né? Você é agraciado diante de Deus. E ele vai dar uma notícia interessante, verso 31, você vai conceber e você vai dar luz a um filho, versículo 31, a um filho a quem se terá o nome de Jesus. Antes ele é o quê? O enviado, o Messias, o enviado, ele é o Deus forte, Pai da eternidade, mas agora ele vai passar, depois que começar a formar um corpo humano nele, ele vai ter o nome agora de Jesus. E Mateus fala que o nome Jesus significa Salvador. Verso 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Verso 34, então disse Maria para o anjo: mas como será isso? Pois eu não tenho relação, eu estou comprometida sim. Eu estou casado, estou comprometido, mas eu estou na casa dos meus pais, o meu noivo, ainda o casamento vai ser tal tempo ainda, e eu não tenho relação sexual com o homem, como é que vai ser isso? E aí então disse o anjo então para Maria, respondeu então: fique tranquilo, porque esse é um trabalho do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai te envolver, e você vai ficar grávida, você está entendendo? E aí olha que interessante isso, né? O verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, e você então vai ficar grávida. Por isso também o filho que vai nascer de você será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. E o anjo então no verso 36 deu uma dica para ela, disse assim: olha, e também Isabel, a sua parente, que na sua velhice já está grávida, né? E aí o verso 37, Maria falou assim: mas como será isso? O anjo disse assim: olha, não disse assim: olha, aqui está a serva do Senhor, e que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo desapareceu, tá certo? Vamos então examinar esse texto bíblico aqui. Deixa eu dar uma olhada na hora aqui, para que nós possamos ficar dentro do horário. Eu gostaria primeiro aqui de fazer uma pergunta para você que está aqui nos acompanhando. O Saulo também, Saulo, um grande abraço para você. Também ao Rafa aqui, a Rafa também, o Saulo Jardim, Deus abençoe vocês. O Valdemir, meu irmão, também um grande abraço. O Nélio lá também de Ubá, um grande abraço, meu querido. E a todos vocês que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos e um grande abraço para vocês. O Éder também, a Isabela Freitas, o Ineu Rosa, né? Deus abençoe todos vocês aí que estão chegando, um grande abraço. E eu gostaria de analisar. Já lemos o texto bíblico e agora eu quero analisar uma coisa para vocês. Saíram do céu, olha bem aqui para mim, 4 pessoas. Saiu ali 2 anjos, o anjo Gabriel e um outro anjo, e depois em um outro dia eu explico sobre isso daí. E Deus, que vai se tornar Jesus, que vai começar em poucos momentos ser formado um corpo humano para ele. Deus vai se revestir de um corpo humano, e aí, mas não dá para poder entender, e daí? Muitas pessoas, eles deixam de acreditar em Deus porque não conseguem entender Deus. E eu sou o contrário, cada vez mais eu firmo a minha crença nesse Deus porque eu não consigo entender Deus. E aí eu deito para dormir, durmo em paz, feliz da vida, mas eu não vejo a hora do dia amanhecer, levanto de madrugada porque eu tenho vontade cada vez mais de estudar sobre esse Deus maravilhoso, sobre esse maravilhoso Jesus, esse incompreendido Jesus,
incompreensível, Jesus, sobre esse Deus maravilhoso. Como que pode um Deus grandioso, Criador dos céus e da terra, agora ele formar um corpo para ele, como diz Salmo 40, de 6 a 8, Hebreus capítulo 10, de 5 a 7. Deus, o próprio Deus vai formar um corpo humano para ele dentro do útero de uma mulher pecadora, de uma mulher virgem. Vai ser um corpo humano vai ser formado para ele. E ele vai nascer e viver entre nós. Isso é grandioso demais. Esse assunto só aqui já valeria a pena a gente ter estudado até aqui a palavra de Deus. Agora, olha que lindo. Diz a palavra de Deus que o anjo Gabriel se apresentou para Maria. É uma jovenzinha, eu quero dizer para você que Maria é uma jovenzinha de 14 a 16 anos. Nada mais, nada menos do que isso. Entre 14 a 16 anos. Mas é uma jovenzinha cristã, uma mulher de Deus. Ela estuda a palavra de Deus. Aliás, Maria, ela deixa claro que ela compreende de cor e salteado. Ela estuda todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Como que você sabe disso, Sidney? Por causa do Cântico de Maria, aqui em Lucas. Estuda o Cântico de Maria e você vai entender palavra por palavra. Ela resume todo o Antigo Testamento, todos os escritos de Moisés, dos 5 primeiros livros e também de todos os profetas até Malaquias. Você vai encontrar o resumo do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, tudo no Cântico de Maria. Então é uma menina que ela conhece a palavra de Deus, ela vive a palavra de Deus. E agora, o anjo Gabriel se apresenta a ela. A minha pergunta para você é o seguinte: Deus complica ou Deus simplifica? Você acha que Deus é complicado ou Deus é simples? É uma pergunta para você refletir, você mesmo responder. Você acha que Deus, ele complica ou ele simplifica? A palavra de Deus, ela é difícil ou ela é fácil? Ela é complicada ou ela é simplificada? Isso é uma pergunta interessante, né? O mundo gira em torno de perguntas e não de respostas. Por isso eu quero deixar bem claro aqui essas perguntas para você, para que você possa depois meditar com mais profundidade. Porque a Bíblia é um livro simples. Deus é um Deus simples, Jesus é simples, por isso tudo é simples e descomplicado. Nós é que complicamos. Nós passamos 5 minutos por dia lendo a palavra de Deus e o restante do tempo correndo atrás das nossas próprias vontades. Correndo. E aí a gente fala, eu não consigo compreender a Bíblia. A palavra de Deus é difícil. Claro, 5 minutos que você tira por dia para poder você meditar na palavra de Deus, se pelo menos meditar estava bom. 5 minutos que você tira por dia para poder você ler alguma coisinha da Bíblia, não vai te... Sabe, não tem lógica isso. Nós vamos ficar bom e nós vamos compreender com facilidade aquilo que nós dedicamos tempo. Quanto mais você dedica tempo a alguma coisa, pode ser por difícil que pareça logo nos começos, com o tempo vai se tornando fácil, acessível, porque vai fazendo parte da nossa vida. É simples. A Bíblia é um livro simples. Deus é um Deus simples, Deus é um Deus descomplicado. Olha que interessante, o anjo Gabriel se apresenta a Maria. Do lado dele está o Filho de Deus que vai se tornar Jesus, está o Espírito Santo que vai fazer o trabalho de colocar Jesus dentro do útero de Maria, e está o outro anjo, que esses 2 anjos não vão voltar para o céu. O anjo Gabriel e esse outro anjo, eles ficaram a vida toda de Jesus, da concepção até a ressurreição, cuidando de Jesus o tempo todo até Jesus voltar para o céu. Esse é um outro assunto grandioso para a gente conversar em outra oportunidade. Agora, diz o texto bíblico, no verso 27, que o anjo Gabriel se apresentou, conversando com Maria,
Mas diz o verso 28 que o anjo entrou aonde ela estava. Aonde é que Maria estava? Bem, ela estava dentro de um ambiente. Eu não sei, olha que interessante, eu não sei se foi de dia ou se foi à noite. Que horas que você acha que o anjo Gabriel se apresentou para Maria? Ela estava dentro de um ambiente. São coisas interessantes, a gente precisa ler perguntando, questionando para o texto bíblico, perguntando para nós mesmos como. Veja bem, Maria estava aonde? Ela estava dentro. O anjo entrou, as portas estavam fechadas. Anjo não precisa de porta aberta, fechada para poder entrar, não é verdade? Com um corpo glorioso. Eles entraram. Se foi à noite, eu não sei. Se foi de dia, eu não sei. A verdade é que o anjo entrou em um ambiente que ela estava. Agora, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a coragem de Maria. Imagina que fosse à noite. Eu quero aqui deduzir, não estou ferindo o texto bíblico, mas imagina, eu penso que foi à noite. Imagina Maria deitada, Maria estava ali no momento de oração, deitada, tinha acabado de orar, meditando na palavra de Deus, como diz o salmista, Salmo 1, verso 2, meditando dia e noite na palavra de Deus, porque esse é o conceito das pessoas que têm desejo da volta de Jesus e que têm desejo de morar no céu com Cristo Jesus, entranha não só a palavra na vida, mas medita na palavra dia e noite. Esse é o conceito de quem está indo para o céu. O que ocupa os teus pensamentos? O que ocupava os pensamentos de Maria? Exatamente a palavra de Deus. Diz essa palavra. Se você for estudar sobre a vida de Maria, o que ocupava a mente dela era a palavra de Deus. Por isso, Jesus, antes de descer do céu, ele mesmo havia escolhido Maria como para ser a mãe dele. Foi Jesus quem escolheu a Maria para ser mãe e José para ser o pai adotivo. Foi o próprio Jesus que escolheu. E por que escolheu? Porque era uma menina de oração, era uma menina de comunhão com Deus. Aliás, na Bíblia, existem milhares de mulheres que têm e terão muitos privilégios no céu. Mas eu acredito que entre os nomes que despontam na Bíblia, que vai estar no livro do céu, eu acredito que o nome de Maria, não diminuindo outras grandiosas mulheres, mas eu acredito que o nome de Maria ocupa o primeiro lugar na lista, o primeiro lugar no topo da lista celestial, como uma mulher corajosa, uma mulher brava, uma mulher que realmente o céu o aplaudiu e merece não só os aplausos do céu, mas merece o nosso aplauso e o nosso respeito. Primeira coisa, Maria é uma mulher, uma menina de Deus, uma menina que tem comunhão com Deus, uma menina que vive a palavra de Deus, vive realmente de fato e não somente na teoria. Imagino que foi à noite. Maria termina de fazer suas preces, as suas orações, e ela está meditando na palavra de Deus, e de repente ela ouve, ela percebe a voz de um homem dentro do quarto dela. Para poder pensar, ela tinha de tudo para poder gritar, para esbravejar, para isso e aquilo, mas Maria é uma mulher corajosa. Maria, ela realmente, ela enfrenta, entendeu? Ela enfrenta ali, e ela fica pensando, que voz é essa? De onde que é isso? E a voz é o seguinte, agraciada, é uma saudação diferenciada. Olha o que diz aqui, né? A graça de Deus seja contigo. Olha o que diz o texto bíblico. Olha o que diz o texto bíblico. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Olha que mensagem poderosa. O Senhor Deus é contigo. E o texto diz que Maria ficou pensando, o que será? O que pode ser essa saudação? O que vem a ser isso? E aí o anjo Gabriel se apresenta a ela. Lembre-se de uma coisa, que ao lado do anjo Gabriel, de forma invisível, está quem? Está o Criador dos céus e da terra. Está o enviado, o Messias, Cristo, o enviado,
que vai se tornar, dentro de alguns minutos, vai se tornar Jesus, o Salvador, vai estar sendo revestido em um corpo humano, um corpo assim como o meu e como o seu. Isso é uma cena grandiosa, isso é uma cena extraordinária, isso é uma cena incompreensível, incompreendida. Por isso Jesus, o incompreendido, o incompreensível. Sabe, queridos? E Maria, então, ela puxa, ela não grita, ao invés dela gritar, esbravejar, né? Não, ela vai para cima. E o anjo Gabriel se apresenta e chama ela de Maria. E o anjo vai dizer que, Mateus diz que o anjo se apresenta, eu sou o Gabriel. E eu vim para poder te dar a notícia. Você foi escolhida pelo céu. Olha, queridos, se você ler Mateus e Lucas, você foi escolhida pelo céu para ser a mãe do Salvador. Que promessa maravilhosa, né? Deus achou graça em você. Você conceberá, verso 31 em diante, você dará à luz, conceberá, e esse menino, o nome dele será Jesus. O nome humano, o Salvador. Mateus fala muito bem sobre isso. Ele será chamado Filho do Altíssimo, o verso 32. E o anjo vai fazer uma descrição maravilhosa. E vai dizendo assim, olha, ele reinará sobre a casa de Jacó. Então disse Maria, mas como vai ser isso? Como vai ser isso? Se eu não sou casado, eu não tenho relação. E aí agora, queridos, o anjo vai dizer o seguinte, fique tranquilo, porque esse é um trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai pegar Jesus, o Criador das galáxias, o Criador dos céus e da terra, o menino lá de Isaías capítulo 9, versículo 6, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o que criou o homem e a mulher, aquele mesmo que criou o útero de Adão e Eva, aquele mesmo que criou Adão e criou Eva. Agora o Espírito Santo vai pegar esse Jesus, esse Criador dos céus e da terra, e vai transformar ele em algo invisível aos olhos humanos, vai transformar ele em algo tão pequeno, tão minúsculo, menor que um átomo. O Espírito Santo vai fazer esse trabalho, pegar esse Deus grandioso, Criador de todas as coisas, e vai transformar ele em algo tão minúsculo, invisível, e vai colocar exatamente dentro do óvulo maduro de uma menininha de 14, 15 ou 16 anos, e ela vai ficar grávida exatamente nesse momento. Essa é uma mensagem poderosa, uma mensagem de esperança. E o anjo Gabriel diz, olha, eu também não entendo, mas é um trabalho do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai fazer esse trabalho. Ou você sabe que os anjos do céu entendem alguma coisa sobre isso? Os anjos do céu também, esse assunto da encarnação de Cristo Jesus, do nascimento de Jesus, de ter formado um corpo humano em Jesus, da morte de Jesus, de tudo isso, é um assunto que será estudado. Veja bem, a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a história da cruz, é um assunto que será estudado por nós, será estudado pelos anjos, será estudado pelos mundos não caídos, será estudado por toda a eternidade, e nunca vamos chegar a uma conclusão, nunca vamos compreender a grandeza de tal assunto. Por isso que esse assunto é relevante. Esse assunto, para mim, é um dos maiores assuntos da Bíblia e que merece todo o cuidado, toda a dedicação, milimetricamente, palavra por palavra, porque é um assunto grandioso. E o anjo Gabriel explicou para Maria, você ficará grávida do Espírito Santo. Maria não entendeu nada, mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus complica ou Deus simplifica? Quando o anjo falou isso para Maria, que ela não ficaria grávida de um homem, que ela ia aparecer grávida do Espírito Santo, ela entendeu a mensagem do que poderia acontecer com ela. Por isso ela disse para o anjo, como será isso?
E o anjo explicou para ela. E ela não entendeu nada. Mas ela aceitou o projeto de Deus. Ela aceitou o projeto de Deus. Sabe, deixa eu me arrumar aqui um pouquinho para poder falar sobre esse assunto. Deus é um Deus que simplifica, mas Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele não se dá aos caprichos humanos para poder estar explicando o projeto de grandeza dele para pessoas. Não. Deus executa e executará o seu grande projeto da salvação de todo ser humano. E se nós queremos compreender um pouquinho da grandeza de Deus, precisamos tirar tempo, precisamos estudar a palavra de Deus. Sabe, queridos, o anjo poderia ter recebido uma ordem de Deus assim. O anjo estava ali juntamente com Jesus, com o Espírito Santo, com outro anjo também. Poderia ter chamado o pai de Maria, a mãe de Maria, e ter dito para ela o seguinte: olha, Deus escolheu Maria aqui, virgem, ela é virgem, para poder ela ficar grávida do Salvador, o Messias prometido de Gênesis 3, verso 15, e dar toda uma explicação bíblica, e explicar tudo certinho, tranquilo e tal. Teria sido tão fácil, não teria sido assim? E aí eles iam ficar todos felizes, e Maria também, e a coisa seria fácil, tudo bem, mas não, ele não fez isso. O anjo poderia ter apresentado para José e dito para ele assim: olha, José, é o seguinte, eu estou indo lá e o projeto é esse, e ela vai ficar grávida, e fique tranquilo, porque é tranquilo, sossegado, tá bom? Não aconteceu nada de errado, e fica tranquilo. Ela é fiel a você, mas vai ser isso. Só que não. Só que o anjo não veio, o anjo não avisa pai, não avisa mãe, o anjo não avisa irmão, o anjo não avisa igreja, o anjo não avisa pastor, o pastor da igreja dela, o anjo não avisa a linhagem dos familiares dela, da linhagem de Davi, o anjo não avisa José, que é o noivo, que está se preparando para poder pegar e levar ela embora para casa no prazo determinado. O anjo não vem com a mensagem unicamente direto para ela. Deus complica ou Deus simplifica? Agora, o mais interessante é que Maria entendeu, Maria como uma boa judia, como alguém que sabia exatamente os princípios, como ringia os princípios do pessoal da linhagem do povo de Deus, ela sabia muito bem o que aconteceria com ela. Primeiro, que o povo estava tão focado na época, em tantas coisas daquela época, que as pessoas não estavam nem aí com profecia. Aliás, dos maiores erros, Provérbios 29, verso 18, é que nós não estudamos mais os livros de profecia, nós não estudamos mais os profetas, por isso somos a geração mais fraca da palavra de Deus, a geração mais volúvel. As pessoas abandonam a igreja, abandonam a palavra de Deus, abandonam o reino do céu, unicamente por causa que às vezes não vai com a cara do pastor, porque às vezes não vai com a cara do irmão, por causa disso, por causa daquilo, por causa de coisas mínimas. Eu quero dizer aqui uma verdade olhando nos seus olhos. Sabe por que a maioria das pessoas abandonam a igreja? Porque abandonam toda a sua fé religiosa, é porque nunca teve fé em nada. As pessoas não estão indo apenas na igreja, mas nunca tiveram um encontro realmente com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. Por trás de uma pessoa que abandona os princípios de seguir a igreja, por trás de uma pessoa que dá uma desculpa esfarrapada, há uma Bíblia fechada pelo menos 6 meses a 1 ano. E quando a pessoa, ele deixa de seguir, ele deixa de ir à igreja e começa a dizer, é por causa que eu não vou com a cara das pessoas, por causa disso, por causa daquilo, por trás de uma apostasia, há uma Bíblia que está há muito tempo empoeirada e fechada. Fechada. Você está entendendo? Quando nós temos princípios bíblicos, quando nós
estamos enraizados, arraigados na pura palavra de Deus, nos escritos dos profetas, nos escritos dos apóstolos, nos escritos da palavra de Deus. Queridos, não é pastor, não é igreja, não é irmão, não é família, não é filho, não é nada, não é o diabo, não é o inferno, não é coisa nenhuma que vai deixar Deus cumprir o propósito dele na nossa vida. Maria estava arraigada, enraizada nos princípios da palavra de Deus, na lei e nos profetas. Por isso Deus o enviou o anjo veio diretamente a Maria. Você sabe de uma coisa, sabe o que significava exatamente isso? Maria sabia o que exatamente significava tudo isso que o anjo estava dizendo, o que o anjo estava dizendo para ela. Primeiro, a cidadezinha que Maria morava era a cidade de Nazaré, uma cidadezinha insignificante, conhecida como a cidade dos bêbados e das prostitutas. Era a cidadezinha que Maria morava. Então, era a cidade dos bêbados e das prostitutas. Um povoadozinho pequeno, fofoqueiro, onde que as pessoas pouco conheciam da palavra de Deus. A maioria eram analfabetos, tanto na letra quanto da palavra de Deus. Maria sabia muito bem que ao ela aceitar esse propósito de Deus de ficar grávida, com essa proposta que o anjo disse se cumpriria nela, ela ia dar explicação para quem? Onde as pessoas não estavam nem aí lembrando em profecia, como que uma mulher, uma menina de 14, 15 anos, ia aparecer-se grávida e ia explicar para a mãe dela: mãe, essa noite um anjo apareceu para mim. Veja bem que ela estava comprometida com José, ela tinha namorado, ela tinha já um esposo, tinha compromisso. E agora no outro dia ela ia dizer: mãe, um anjo apareceu para mim essa noite e disse que eu estou grávida, que eu estou grávida do Espírito Santo. Como que no outro dia ela ia conversar com o pai dela: pai, um anjo apareceu para mim e disse que essa noite que eu estou grávida do Espírito Santo, e realmente estou assim, sentindo algum sintoma no meu corpo mesmo, né? Mas um anjo disse que eu estou grávida do Espírito Santo. Como que ela ia dizer isso para o namorado, para o noivo, para o esposo dela? José, apareceu um anjo para mim e disse que eu estou grávida do Espírito Santo. Como que ela ia explicar para o pastor da igreja? Como que ela ia explicar para os irmãos dela? Como isso seria possível? Maria sabia muito bem, queridos, o que esperava ela ao ela aceitar a proposta de Deus de ficar grávida, de ser a menina da profecia, a virgem. Ela sabia muito bem o que esperava ela. Ela sabia que tinha que enfrentar o pai, tinha que enfrentar a mãe, tinha que enfrentar irmãos, ela teria que enfrentar o pastor da igreja, teria que enfrentar a igreja, teria que enfrentar os fofoqueiros. Ela sabia que teria que jogar a sua reputação para sempre na lata do lixo. Vou dizer uma coisa para você. Caráter em você. Reputação é o que as pessoas veem em você. Agora, olha que interessante, Deus não está preocupado com a reputação de Maria, mas Deus, ele tem prazer no caráter de Maria. Caráter é o que Deus vê na sua alma. Reputação é o que as pessoas veem em você. Maria carregou o estigma de prostituta para o resto da vida. E está escrito na Bíblia isso, não sou eu que estou falando, inventando não. As pessoas não acreditavam, não acreditou e não acreditaram nela, nem mesmo durante a vida toda. Deixa eu te falar uma coisa para você. Uma mulher nos dias de Jesus, o valor dela era menos do que nada, quase menos do que nada. Uma mulher só tinha valor se ela fosse casada. Ela tinha direito de participar
com autorização do marido. Uma mulher, no contexto judaico da época, só tinha direito à salvação se o marido fosse um grande homem de Deus e pela salvação dele, pode ser que ela também se salvasse. Um judeu, quando orava, ele orava assim: obrigado, Senhor, porque eu não nasci escravo, eu não nasci gentil e eu não nasci mulher. Uma mulher nos dias, ela frequentava a sinagoga, tinha as cadeiras no fundo da igreja, 15 degraus abaixo dos homens. Não tinha direito de falar e tinha que ficar num lugar à distância. Na frente ficavam os líderes religiosos, os homens, e lá atrás, no lugarzinho excluído, ficavam as mulheres. 15 degraus abaixo do nível dos homens. Somente as mulheres podiam preparar corpos de morto, porque as mulheres não prestavam para nada mesmo, então podia tocar no dava de ter problema nenhum. Eram as mulheres que preparavam o corpo, os corpos dos mortos na época. Sabe de uma coisa? Nos velórios, eram as mulheres que tinham que ficar em volta do caixão chorando. E quando o cortejo saía, eram as mulheres que acompanhavam o corpo do morto, dizendo o seguinte, chorando e dizendo: ele morreu por causa que nós somos culpados, porque eles haviam colocado uma tradição de que, assim porque a morte entrou no mundo por causa de uma mulher, todos os homens agora estão pagando, nós morremos, estamos pagando, sofrendo por causa de vocês, mulheres, que vocês que não prestam, vocês isso, vocês aquilo. Então as mulheres eram estigmatizadas, as mulheres é que tinham que chorar e seguir ali o cortejo fúnebre e dizendo: nós é que somos culpados da morte do fulano. A mulher era humilhada, todas as maneiras. E uma mulher, quando ela, então, dentro da linhagem real ali, do pessoal onde que estava esperando, os judeus ortodoxos, uma mulher aparecendo grávida na época, sem que fosse casada, ela sabia muito bem qual que era o futuro dela pela igreja. Era imposto, então, ao apedrejamento. Então, Maria sabia muito bem o que ela ia enfrentar. Ela, ao aceitar o projeto de Deus na vida dela, de conceber Jesus ali, o Messias, ela estava colocando em risco a vida dela. Ninguém ia acreditar nela e ela poderia ser apedrejada. Ou então ser tratada como uma prostituta para o resto da sua vida. Mas uma outra coisa interessante aqui dentro desse contexto é que Maria, e eu quero dizer uma coisa para você, Deus é um Deus que ele realiza sonhos, ou Deus é um Deus que ele destrói sonhos? Nós temos na nossa mente o seguinte: Deus é um Deus que, se nós aceitamos o projeto de Deus na nossa vida, Deus entra na nossa vida, Deus realiza os nossos sonhos, Deus ele faz isso, faz aquilo, aquilo outro, e tudo isso está certo, sim ou não? Mas até que ponto? Até enquanto não fere os sonhos de Deus na minha vida e na sua vida. Deus é um Deus que realiza grandes sonhos, desde quando sejam os sonhos dele, na minha e na sua vida. Maria tinha o maior sonho de uma mulher judia. Maria tinha sido pedida em casamento. Maria estava preparando todos os dias os seus enxovais. Ela estava preparando ali, sonhando com o dia do seu casamento, sonhando com a marcha nupcial, sonhando em ser esposa, sonhando com a semana festiva do seu casamento. E de repente agora Deus vem pessoalmente
na pessoa do Espírito Santo e de Jesus, e estraga todo o sonho de uma menina judia, de Maria. No outro dia, eu fico pensando, naquela noite, Maria não dormiu, meditando nas palavras do anjo, como eu vou enfrentar tudo isso? E no outro dia ela para de preparar o seu enxoval, não vai ter casamento. O maior sonho da vida dela agora ela tem que abandonar. Porque, olha que coisa interessante, Deus entrou na vida de Maria e não perguntou para ela qual era o sonho dela. Deus perguntou para ela, sim, uma coisa, se ela aceitava o sonho dele na vida dela. E para ela aceitar o sonho de Deus na vida dela, ela teve que deixar todo o sonho dela. E eu vou te falar uma coisa para você, poucas pessoas, queridos, estão dispostos a abandonar os seus sonhos para poder deixar Deus realizar o grande sonho dele na vida dessa pessoa. O maior sonho, há 4.000 anos, acalentado na vida de muitas pessoas, agora está para se cumprir na vida de uma menina de 14 a 16 anos. Mas esse sonho de Deus tem um preço muito alto para a vida particular de Maria. Ela vai gerar, ou seja, assim como o pecado entrou através de uma mulher, e através do pecado a morte entrou nesse mundo, assim também através de uma mulher vai entrar agora a vida, o doador da vida, uma mulher. 4.000 anos depois. Mas para isso, essa menina vai ter que abdicar dos seus sonhos. Ela vai ter que enfrentar barreira, vai ter que enfrentar mãe, enfrentar pai, enfrentar irmãos, enfrentar igreja, enfrentar cidades inteiras. Ela vai ter que enfrentar uma vida toda de oposição. Ela vai ter que enfrentar agora o esposo, o futuro esposo, unicamente para poder deixar Deus realizar o grande sonho dele na vida dela. Sabe por quê que muitas vezes Deus não realiza grandes sonhos nas nossas vidas, queridos? Porque nós não estamos dispostos a deixar Deus realizar o grande sonho dele na nossa vida. E aí a gente vive uma vida toda na nossa mediocridade, tentando realizar os nossos sonhos. E eu vou te falar uma coisa para você, na época era um grande sonho se casar, principalmente para uma mulher. O maior sonho de uma mulher era se casar. Porque ela ia herdar o nome do marido, ela ia ter direito à salvação, ela ia ter direito à sociedade, ela ia ter direito a tantas coisas. E ela ia pertencer a alguém. Ela ia poder criar uma família. Esse era o maior sonho. Ia realizar um grande sonho. E esse era o desejo de todas as mulheres da época de Cristo Jesus. E antes também. E continua sendo até hoje na cultura judaica. Só que agora, de repente, de um nada, um dia amanhece, um dia normal na vida de Maria, e ela trabalha tranquilamente, sendo fiel nas pequenas coisas, nas mínimas coisas, e ela nunca imaginou que durante todo aquele dia, e durante tempos e tempos, o céu está trabalhando. Maria é fiel nas mínimas coisas durante o dia, todo o céu está de olho nela. O grande sonho de Deus. E o céu todo está sendo trabalhado e está trabalhando na direção dessa menina. Simples. De 14 a 16 anos, no máximo. Mas que tinha comunhão com Deus. Foi escolhida pelo céu para poder gerar no seu ventre o Deus Todo-Poderoso, que se chamaria Jesus, o Cristo enviado, o Salvador de toda a humanidade. O dia de Maria, eu imagino que terminou como um dia normal. Mas a noite de Maria foi mudada como uma das maiores noites. E nunca mais, Maria foi a mesma pessoa
nunca mais, nunca mais, para sempre, a vida dela seria completamente transformada. Amanheceu com sonhos humanos, trabalhando em busca de realizações humanas. Anoiteceu com o chamado de um sonho, de um grande, o maior sonho de Deus para a sua vida. Mas, no entanto, custaria tudo. Ela teria que deixar tudo, enfrentar tudo. Você está disposto a deixar tudo? Você está disposto a deixar tudo? Qual é o seu grande sonho? Pelo que você tem trabalhado milimetricamente todo? Qual é o sonho grandioso que você tem corrido de manhã, levantado de madrugada, trabalhado o dia todo, talvez estudado muito pouco da palavra de Deus, dedicado boa parte do seu tempo a realizar esse seu sonho? Eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus nesse momento está aí do seu lado através do Espírito Santo, através de anjos, assim como chegou na vida de Maria, entrou aonde, eu não sei aonde você está, se você está no seu quarto, na cozinha, onde você está, ele está aí do seu lado, nesse momento, para fazer um convite para você. João, Maria, José, Pedro, Antônio, Ana, e trazer do céu para você, dizer assim, você é muito agraciado, você foi escolhido pelo céu para poder receber o maior plano de Deus para a sua vida, de ser embaixador, representante de Cristo, mas a partir de hoje você terá que viver o meu sonho, viver o meu plano. Você teria coragem, querido, assim como Maria, de deixar todos os seus planos, todos os seus sonhos, para deixar Deus cumprir o grande sonho dele na sua vida? Ou você diria, porque Maria tinha, sim, porque Deus não faz nada contra a vontade, contra o gosto de ninguém. Maria tinha a oportunidade de ter rejeitado o convite de Deus, teria a oportunidade, está escrito aqui, ó, na palavra de Deus, teria a oportunidade. Quando ela estava conversando com o anjo ali, eu não estou entendendo, ela teria a oportunidade de dizer o seguinte, olha, eu sinto muito, mas eu vou ser incompreendida, eu já estou com um casamento marcado, o meu esposo não vai compreender, meus pais não vão compreender. Ela poderia ter dado uma tonelada de desculpa para o anjo, porque olha que interessante, é mais fácil dar desculpa, sim ou não? Como diz o pastor doutor Rodrigo Silva, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. E é mais fácil dar desculpas. E ela tinha desculpas razoáveis. Minha mãe não vai compreender, meu pai não vai compreender, o pastor da igreja não vai compreender, o meu noivo não vai compreender, meus irmãos não vão compreender, ninguém vai compreender. E eu corro o risco, anjo, de ser apedrejada, eu vou pagar com a minha própria vida. Ela tinha direito de não aceitar o projeto de Deus. Mas Maria, ela é bravia, Maria é uma mulher, por isso eu acredito que Maria ocupa o primeiro lugar na lista, no topo do céu, como uma mulher grandiosa. E a segunda mulher, para mim, é a esposa de Noé, mas é um outro assunto. Maria não entendeu, e eu quero encerrar com você, olha o que ela diz. Então, aqui, no versículo 38 do capítulo 1, então disse Maria, sabe o que ela está dizendo aqui? Não importa quanto a questão da minha mãe, não importa quanto a questão do meu pai, não importa quanto a questão do meu noivo, não importa quanto que vão falar de mim, não importa nada. Se você está falando, se o projeto é de Deus, e ela conhecia a palavra de Deus, ela conhecia Isaías 9, verso 6, ela conhecia Isaías capítulo 7, verso 14, ela conhecia Miqueias 5, verso 2, ela conhecia Números 24, verso 17, ela conhecia de cor e salteado Gênesis capítulo 3, verso 15, ela conhecia Salmos 40, versículo de 6 a 8,
Maria conhecia o livro de Isaías, Maria conhecia a palavra de Deus. E ela disse, não importa, e eu vou parafrasear aqui, o justo viverá pela fé. Eu não entendo, eu não compreendo, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei, mas eu aceito. Eu aceito. No verso 38, ela diz assim, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor. Eu aceito, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu abdico, eu desisto de todos os meus sonhos, eu desisto de todo o meu querer, de toda a minha vida, eu deixo tudo. E se for possível, eu pago com a minha própria vida. Mas aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a sua vontade. Glória a Deus, amém. Isso. Que mulher, que menina, que fantástica, que coisa impressionante. E nesse momento, quando ela aceitou, nesse exato momento, o momento mais magnífico da história, incompreensível por tudo e por todos, por toda a eternidade, o Deus Espírito Santo, glorioso, maravilhoso, que está aqui do meu lado, que está aí do teu lado, que inspirou essa palavra e que cuidou de Maria e que está cuidando de cada um de nós. Ele pegou, eu não sei como, ele pegou o Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Jesus, que ia se tornar Jesus, ele pegou naquele momento pela força do seu poder e ele transformou em um embriãozinho invisível, e colocou dentro do útero de Maria, do óvulo maduro, e Maria ficou grávida naquele exato momento, querido. Maria ficou grávida naquele exato momento. Sabe aqui? Eu fico pensando que extraordinário, que coisa magnífica. Que coisa é essa? O Deus Todo-Poderoso se torna um embriãozinho. O Espírito Santo faz esse trabalho e coloca dentro do útero de uma pecadora. E nesse momento, o anjo Gabriel dá uma dica para ela, extraordinária, que é a continuidade do nosso tema de amanhã. Olha a dica que o anjo Gabriel entende, eu sei que ninguém vai te compreender, ninguém. Mas o anjo Gabriel dá uma dica para ela aqui no versículo 36. Ele diz assim para ela, sabe, Maria, a tua parente, que já está com quase 70 anos, que ela estéril, e que toda a vida orou para ter um filho e nunca teve um filho, ela já está grávida, está no 6º mês, quase aproximadamente 70 anos, ela está grávida. O que o anjo Gabriel está dizendo aqui para Maria? Ninguém vai te compreender, mas somente quem está vivendo um grande milagre é que pode te compreender. E essa é a beleza da mensagem. Maria não dormiu aquela noite. No outro dia, começou a fazer planos, e orando a Deus, e o corpo já sentindo ali algumas mudanças no corpo. Passou-se então alguns dias, e Maria então inventou uma viagem de mais de 100 quilômetros para a casa de Isabel, para ficar lá um tempo. Porque somente quem está vivendo um grande milagre é que vai compreender quem recebeu um grande milagre. Ela não tem como explicar para a mãe, para o pai, para os irmãos, para a igreja, para o pastor, para a cidade, nem para o noivo, para ninguém. Mas o anjo diz assim, olha, dá um jeito e vai para a casa de Isabel. E lá você fica um tempo. Deus nunca deixa sem uma opção. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando nós aceitamos o grande projeto, o grande plano de Deus na nossa vida, você pode ter certeza, aceite-o, porque Deus vai abrir uma porta, Deus vai dar uma opção, Deus vai abrir um leque, alguma coisa vai acontecer. E ele disse, não temas porque eu sou contigo. Naquele momento, Maria ficou grávida de Jesus. Maria se engravidou de Jesus naquele momento.
O anjo Gabriel e o outro anjo ficou ali cuidando de Jesus a partir daquele momento. De forma invisível, ele cuidava o tempo todo de Maria. Porque dentro dela já estava a semente de Deus, a semente do céu, formando um corpo humano no Deus Todo-Poderoso. Não dá para poder compreender. A gente aceita pela fé, o justo viverá pela fé. Somente o Espírito Santo voltou para o céu naquele dia, naquela noite, eu acredito. O Espírito Santo voltou para o céu sozinho. E Jesus ficou. E Maria, então, para poder gerar Jesus na vida dela e realizar o sonho de Deus, ela deixou tudo, enfrentou tudo para a honra e glória de Deus. Eu quero continuar essa mensagem amanhã. E se você gostou, compartilhe. Eu quero continuar essa mensagem amanhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E a minha pergunta, o meu apelo para você nesta noite é o seguinte. Você teria coragem de aceitar o plano de Deus na sua vida nesse momento, de deixar todos os seus sonhos e permitir que o Espírito Santo, nesse momento, coloque Jesus dentro da sua vida, dentro da sua alma, gera Jesus dentro de você? Você está disposto de aceitar o Espírito Santo fazer isso? Você está disposto de abandonar todos os seus sonhos, todos os seus projetos, para que o Espírito Santo coloque Jesus na sua vida e gere Jesus na sua vida, literalmente? Eu te vejo amanhã aqui. Eu te espero amanhã aqui, com a Bíblia aberta, com a Palavra de Deus aberta, para a gente continuar essa mensagem para a honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. É o meu desejo e minha oração em nome de Jesus. Amém.